que somos alunos da Escola Maria das Graças de Oliveira, do 8º ano B, e estamos aqui para apresentar o trabalho de língua portuguesa sobre o gênero entrevista, orientado pelo professor Francisco de Assis Martins. As componentes do grupo são Anne Caroline, Sibeli Maria, Heloíse Zumba, Júlia Sibeli, Maria Clarice e Noara Cristina. O nosso entrevistado se chama José Célio Aquino. Ele tem 50 anos e mora em São Miguel, uma cidade do Rio Grande do Norte. Ele exerce a profissão da advocacia. As perguntas do nosso trabalho visam esclarecer e sanar dúvidas sobre a advocacia e também mostrar a vivência do advogado. Boa tarde, senhor Célio. Boa tarde, Sibeli. Então, tudo ótimo. Eu queria saber há quanto tempo você atua nessa profissão? Sibeli, são 23 anos que eu tenho de atuação profissional como advogado. Eu colei grau no dia 27 de abril de 1999. Portanto, 23 anos de atuação profissional. Quais áreas do direito o senhor considera que estão em alta atualmente? Olha, o direito é uma ciência humana, como muitas, e para responder a essa pergunta, a esse questionamento seu, a gente precisa considerar em que local, em que cidade, em que região do país a gente está. A resposta tem uma relação direta com a região onde a gente está inserido. Se você for falar de uma região onde há um aglomerado humano maior, onde há um núcleo empresarial maior, onde os meios de produção são mais desenvolvidos, uma metrópole, uma megalópole, você vai encontrar uma resposta para essa pergunta que você está formulando. Se você tomar como referência a região que nós estamos atuando, uma região nordestina, sertaneja, mais simples, a resposta também vai ser diversa daquela que será em se tratando de uma região onde há mais tecnologia, onde há mais desenvolvimento. Como nós estamos inseridos aqui na região do Alto Oeste, Potiguar, eu vou entender que você quer saber que área do direito está mais em alta, que área do direito tem uma demanda maior, tomando como referência a nossa região. E tomando como referência a nossa região, a área do direito que tem uma demanda maior no dia a dia, onde as pessoas têm uma necessidade maior de buscar o seu direito à assistência jurídica, de constituir um advogado para defender seus direitos, é a área civil, que envolve toda a matéria referente a direito de família. Quando eu falo de direito de família, eu estou falando ações de alimentos, ações de guarda, ações de interdição, de curatela, ações de divórcio, ações de inventário. Então abrange tudo isso relativamente à área de família, mas abrange também outras áreas mais afins, vamos dizer assim, que nem por isso deixam de ser da área do civil, como por exemplo a questão patrimonial, o direito possessório, o direito de propriedade, relações com o poder público, a relação do servidor com a administração, que tem um viés mais voltado para o direito, a área administrativa do direito, mas também tem uma relação muito forte com a área civil. Então, em resumo, tomando como referência a nossa região, qual é a área do direito onde há uma concentração maior de demandas? Qual é a área do direito onde as pessoas procuram com mais intensidade buscar a satisfação de suas pretensões na justiça? A área civil. Qual o motivo de o senhor escolher a advocacia em meio a tantas outras áreas do direito? Olha, essa é uma pergunta cuja resposta eu fico muito à vontade para apresentar, porque na verdade, como toda pessoa, a profissão eu considero sendo uma extensão da personalidade que a gente tem. Eu sempre tive bem presente que a profissão é algo que a gente deve exercer como se fosse, ou como se seja a própria vocação que a pessoa tem no dia a dia. Eu, no começo da minha infância, no começo da minha adolescência, eu achava que eu teria vocação para ser padre. Minha família sempre foi muito praticante do catolicismo. Meu pai foi seminarista durante um bom tempo. E ele criou a gente dentro deste clima de presença marcante dentro da igreja, de espiritualidade, de orações. E no começo da minha adolescência, eu, recebendo influência do meu pai, achava que eu tinha vocação para o sacerdócio, para ser padre. Depois, Deus me mostrou um outro caminho. E então eu despertei justamente pela advocacia, porque é uma questão de vocação.
sempre me inquietou bastante, sabe, Heloísa, aquela necessidade de procurar estabelecer o correto na vida, de procurar, diante dos desafios, das experiências da vida que a gente tem, estabelecer um senso de justiça. Aquela ideia do certo e do errado, que as pessoas, independente da formação que tem, da família que tem, independente da experiência que as pessoas têm, da idade, se você viu uma criança com 3, 4, 5 anos, quando ela se sente segura daquilo que ela está pleiteando, sem saber qual é o conceito de certo ou errado, ela diz, olha, isso é justo, ou isso não é justo. E esse pensamento do justo foi uma coisa que sempre me inquietou. Quando eu entendi que eu não seria padre, eu comecei a despertar justamente para esse sentimento de justiça e coloquei na minha cabeça e no meu coração que eu buscaria uma profissão que me desse a oportunidade de, no meu trabalho, atuar para que, pela minha profissão, eu pudesse também estar, não só extraindo dela o necessário para que eu pudesse viver com dignidade junto com minha família, mas também estabelecer a ideia de dizer, olha, eu estou atuando e do fruto do meu trabalho pode nascer uma coisa chamada justiça. Então, o que me motivou mesmo a fazer o curso de Direito e me tornar advogado foi esse sentimento, essa necessidade ardente que sempre teve dentro de mim, a partir do meio da minha adolescência para frente, de ter contato com alguma coisa que pudesse fazer com que eu pudesse praticar a justiça. Qual é a sua opinião sobre o mercado de trabalho atual na área do direito? Olha, o direito, como a saúde, como a tecnologia, é sempre um campo de atuação muito vasto. Você tem várias áreas dentro do direito que você pode atuar isoladamente ou de forma conjunta. Eu, pelo menos, já considerando o tempo de profissão que eu tenho, eu atuo praticamente em todas as áreas do direito aqui na região. Eu tenho uma predileção maior pela área civil, porque, como disse, é aquela onde a quantidade de demandas é maior, mas sou especialista em direito tributário, sou especialista em direito penal, direito criminal, atuo também na área previdenciária e na área administrativa, além da área trabalhista, para ver que tem um leque muito grande de campo de trabalho. Mas considero que o campo de trabalho, ele existe, ele é fértil, para qualquer que seja a área do direito, e vou muito além, para qualquer que seja um profissional que tenha a noção da responsabilidade que tem, que saiba que precisa todo dia dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais cedo para estudar mais. Não tem nenhuma área do saber humano que não tenha um bom campo de trabalho para o profissional que se sente responsável e ciente de que a cada dia ele precisa estudar mais. Veja, a Clarice, no começo da nossa conversa, informou que eu tenho 50 anos, mas todo dia eu estudo um pouco mais. Eu não sei ficar parado ou perder tempo. Geralmente eu estou concluindo um curso, uma pós-graduação, e já estou buscando repousar um pouco para poder iniciar uma outra especialidade num outro campo do conhecimento humano. O segredo não é saber se essa ou aquela área tem mais ou menos campo. O segredo é, eu preciso a cada dia estar me atualizando, eu preciso a cada dia estar me capacitando, eu preciso a cada dia estar me especializando, eu preciso a cada dia estar estudando um pouco mais. Olha, atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação na área de teologia. Você pode perguntar o que teologia tem a ver com o direito. Talvez do ponto de vista científico, do saber humano, não tenha assim uma relação tão direta. Mas do ponto de vista do amor, do ponto de vista da vocação, do ponto de vista do interesse pessoal, enquanto cidadão que sabe que precisa atuar na sociedade, tem uma importância muito grande. E se tem uma importância muito grande na minha vida, vai ser útil também para o exercício da minha profissão enquanto advogado. Então, o segredo aí é, independente da profissão, do local onde eu atuo, do meio onde eu interajo, eu tenho que ter a convicção de que a cada dia eu preciso estar me atualizando. De que quanto mais eu estudo, quanto mais eu acho que entendo alguma coisa, mais eu tenho a conhecer. Eu tenho muito cuidado e me preocupo muito, sabe, Heloísa, quando eu encontro uma pessoa em qualquer campo do conhecimento humano que se sente preparada para tudo. Ou que acha que sabe mais do que qualquer outra pessoa, ou que acha que não precisa mais estudar porque já sabe tudo. Eu tenho muito cuidado com isso.
Porque quanto mais você estuda, mais você tem a aprender. Então, se você for uma boa profissional na área que você vai escolher, não se preocupe com o mercado de trabalho, porque ele vai sempre estar de portas abertas para você. Qual foi a maior dificuldade que o senhor já teve em sua profissão? Olha, a maior dificuldade é aquela que cada pessoa tem dentro de si mesma. Não acreditar, primeiro, em Deus. Quem tem esse problema, que não acredita em Deus, é um grande problema. Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é a gente não acreditar na capacidade que a gente tem. Todos nós temos uma habilidade mais avançada para essa ou para aquela atividade, para esse ou para aquele trabalho. O maior adversário que a gente tem não é o outro. O maior problema que a gente tem na vida não é o outro. O maior problema que a gente tem na vida e a maior dificuldade que a gente tem na vida é a gente não se compreender como capaz de superar desafios e construir a nossa história. Então, eu pessoalmente sempre acreditei que podia descobrir um lugar ao sol, com toda a humildade, mas sempre acreditei que seria possível. E a maior dificuldade que eu tive na minha vida para poder me tornar um simples profissional da advocacia foi a dificuldade financeira. Meus pais eram de poucos recursos financeiramente falando, mas parece que eles multiplicavam o que eles tinham, e no pouco que eles tinham, se tornava muito porque eles se doavam de coração. Tive essa dificuldade que no fundo, como disse, acabou sendo um estímulo. Porque quanto mais eu achava que ia ter dificuldade, mais eu acreditava que eu seria capaz. E que aquela dificuldade, ao invés de se transformar em empecilho, ela seria um estímulo para que eu pudesse na frente dizer: Deus esteve presente na minha vida. Eu acreditei e venci. Qual seria a parte mais prazerosa que o senhor teve na sua profissão? A sensação do dever cumprido. A sensação de ser feliz na minha profissão, mas muito mais do que ser feliz, a sensação de fazer a felicidade dos outros. De dar a minha contrapartida para que o outro seja feliz. Há um escritor do iluminismo, chamado de Montesquieu, que ele dizia que o homem busca a felicidade na vida. E isso, segundo ele, não seria nenhum problema. O problema é que tem homens que querem ser mais felizes do que os outros. E nesta luta para ser mais feliz do que os outros, se puder denigrir a imagem, denigre; se puder difamar, difama; se puder superar pela força, supera; se precisar maltratar, maltrata. E aí é justamente onde está a fonte de todos os problemas que assolam a sociedade. Mas a maior felicidade que tem na vida do profissional, creio que na minha, na vida do professor de vocês, na vida de vocês, na vida de qualquer pessoa, é você ter a certeza de que dentro daquilo que você faz, você também está atuando para que o outro seja feliz. Olha lá uma estudante bonita como você, sorrindo aqui, nessa conversa com a gente, é uma felicidade que a gente não descreve por palavras. Está vendo? Não é nem diretamente um exercício da minha profissão, acaba sendo uma extensão, mas saber que você está bem, saber que você está feliz, é uma coisa que também alegra o meu coração e me faz feliz.